Dor de cabeça que esteja causada no sangue, na pele, no tutano, te retiro com o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Sol sereno que esteja causado no cérebro, no sangue, na pele, no tutano, te retiro com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Chama o Zé, chama o João, chama também o Sebastião. O meu trabalho é violar e nesta foice eu nem sei pegar. Amigos do Cangaço na Literatura, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Hoje, voltando aqui à Bahia, a gravação aqui dos programas sobre a passagem de Lampião aqui na região, que é bem interessante. Inclusive, um dos primeiros programas que nós tivemos foi lá em Ribeira do Pombal, a gravação do programa, da chegada do Lampião lá, a fotografia com o seu Alcides na praça. Mas antes da chegada lá em Pombal, o bando havia passado aqui na cidade de Tucano, onde inclusive nós estamos aqui em frente da belíssima igreja de Santana. Muito bonito. Geralmente aqui, se não me engano, aqui é Praça Duque de Caxias. Se não me engano, tem uns prédios. Tem que ter. Gente, é 5, 6 da manhã, mas tá, parece que tá Oxi. Tava silêncio. Eu já tava com saudade das gravações quando começa. Então tem alguns prédios antigos, vou até fazer algumas filmagens, dá pra ver aqui do tempo da história. Eu gostaria muito que vocês se inscrevessem aqui no Cangaço da Literatura. E também comprasse o livro Cabeleira, tá aqui, vou deixar ele aqui. Hoje eu estou na presença de um livro muito raro, segunda edição, aqui, ó, tá aqui marcado, segunda edição do livro Lampião na Bahia, de Oleone, Coelho Fontes. Na página 34 do segundo, né, quando eu mandar um abraço para Oleone, grande Oleone, Coelho Fontes. Capítulo 4, Lampião em Tucano. Em seu livro, Rubens Rocha transcreve depoimento de Demóstenes Martins de Andrade, nascido em Tucano, poeta, escritor e jornalista, no qual é descrito o encontro com o rei do cangaço, bem como a entrevista. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Dá bom dia. Bom dia, meu filho. Como é que você tá? Safado, fica fazendo sustinho a você, né? Pode ir. Pode ir agora. Viu? Pode ir, senão ele vai lhe morder. Senão o Nininho vai lhe morder, viu? Tchau. Ó. Bem como a entrevista a ele concedida para a imprensa baiana. A entrevista aqui transcrita em totum. Em totum é em totalidade, né? Foi Rubens Rocha, História de Tucano, página 56 e 61. Vamos lá. Lampião, como se sabe, tornou-se o terror do Nordeste brasileiro, porque encarnava o mais audacioso tipo de cangaceiro. Em dezembro de 1928, este afamado bandido nos fez uma visita, quase surpresa. Sabíamos que, aliás, que ele estava esperando calamitosamente no sertão de Pernambuco, após haver percorrido o interior de outros estados nordestinos. Mas ignorávamos que houvesse atravessado o São Francisco e tivesse refugiado em território baiano. Mas a fera gostava de surpresas, e assim, em certo dia daquele mês, eis que chegava um portador vindo do Cumbe, hoje Euclides da Cunha, para avisar-nos que Lampião, com seu grupo, pernoitara ali, de onde seguiria para Tucano.
Tomamos as providências acauteladoras a fim de recebermos um visitante bem-vindo, de vez que naquela emergência perigosa não nos era possível adotar a sentença histórica do imortal Floriano, a bala. O esperamos, portanto, de certo modo apreensivos, afinal íamos nos defrontar com o maior bandido do século nos sertões brasileiros, a cerca de 6 horas da tarde. Entra um carro automóvel na jante, conduzindo o estranho e temível grupo, saltaram na Praça da Matriz, a principal da cidade, justamente onde está aqui. Dê uma girada aí, Nininho, para mostrar aí, vai. Vinham tão ornamentados e ataviados de cores berrantes, lenços vermelhos, bolotas nos chapéus, etc., que mais pareciam fantasiados para um carnaval. O chofer era já nosso conhecido, José do Padre, e foi logo nos tranquilizando: não tenha medo, o capitão não fará mal a ninguém. O Lampião dirigiu-se para a casa comercial do senhor Leles de Andrade, onde imediatamente formou-se uma grande multidão de curiosos para conhecer o grande homem. Estava na Bahia, foi logo dizendo, para descansar. Sua conduta dependia da atitude da polícia baiana. Se não perseguisse, nenhum mal faria a Bahia. Naquela casa comercial, tornando-se alvo da assistência, contou um bocado de suas façanhas, procurando justificar os seus crimes como um conceito filosófico verdadeiramente lampiônico. Abre aspas. Quando cubro macaco, que é soldado, na mira do meu rifle, ele morre porque Deus quer. Se Deus não quisesse, eu erraria o alvo. Farta cabeleira esvoaçante, lenço vermelho no pescoço, ingerindo repetidos copos de cerveja. Naquele momento e naquela atitude, Lampião dava a impressão de um herói caudilhesco. À noite fui vê-lo na pensão de Dona Júlia, o escritor. Aqui ele vai contar, ele foi lá vê-lo, onde jantava com o bando. Capitão, o senhor concorda em dar-me uma entrevista para a imprensa baiana? Aí ele faz, pois não. Respondeu incontinente. Espera acabar de jantar? Todos eles, sertanejos jovens, alegres e brincalhões, que o visse naquele momento, jamais poderia avaliar que ali tivesse autênticas feras humanas. Enquanto jantavam, ali fiquei observando, notei que Corisco era o que melhor aparecia e o mais simpático, sendo mesmo um pouco alourado. Um deles, terminando o jantar, pede ao outro: me dê aí seu palito de fazer defunto. Gíria de bandido, ou seja, a arma. Após o jantar, convidei o capitão para chegar à nossa casa para combinarmos os termos da entrevista. Por essa época, Tucano vivia às escuras. Lampião chamou Corisco e acompanhou-me sem nenhum receio e sem outra precaução, naturalmente, porque percebeu que era eu. Viu que a minha casa ficava no centro da matriz, não sendo, portanto, em local isolado que pudesse ser vítima de uma emboscada. O meu pequeno estabelecimento farmacêutico ficava contíguo e comunicava-se inteiramente com a minha residência. Lampião entrou na sala da frente, de onde o conduzi ao compartimento da farmácia, tendo ele o cuidado de deixar Corisco de vigilância como sentinela na porta da frente. Eu e Lampião ficamos do lado de dentro do balcão, recostados sobre o mesmo. O capitão foi logo avisando-me: o senhor pergunta porque eu não sei. Emocionado por encontrar-me a só com o maior bandido do Brasil e ao mesmo tempo amedrontado ante a possibilidade de uma estranha e inesperada atitude da fera, iniciei a entrevista. Capitão, pode dizer a causa que levou a entrar no cangaço? Aí disse: meu pai possuía uma pequena propriedade no sertão de Pernambuco. Possuía casa, um gadinho, plantação, de maneira que vivíamos mais ou menos dependente, mas um fazendeiro vizinho começou a cobiçar a propriedade e o resultado foi que o assassinaram. Eu era pequeno, quando completei 14 anos, vinguei a morte do meu pai e desde então até esta data não deixei mais o cangaço. Esse negócio aqui de ter vingado a morte do pai é um pouco estranho.
né? Teve a morte de Antônio, do Zé Nogueira, né? Se isso foi definido como uma vingança, talvez sim, mas quem matou foi Antônio Ferreira. Desnecessário é dizer que não estou reproduzindo textualmente as palavras do capitão, mas estou traduzindo fielmente o exato sentido de seu raciocínio e de suas respostas. Capitão, consta que o senhor poderia viver com independência numa região onde não pudesse ser identificado. Por que não faz isso? Aí ele faz, eu podia, mas hoje... Aí aqui ele levantou o chapéu na cabeça e pegou o cano do rifle. Eu só tenho fé em Deus e no meu fuzil. Capitão, não tem vontade de casar? Aí ele, sim, vez por outra, vivendo solteiro, sofro e gozo. O que é a vida? Sofrer e gozar é o que faço. Aqui ele respondeu filosoficamente, se de fato a vida é gozo e sofrimento, ele gozava embora sofrendo. Aí tive um chamado para viver com homem de lavras, mas podia ser que indo lá ele entendesse que devia desarmar-me. Pensando isso, melhor não ir. Hoje só confio nas minhas armas. O homem das lavras, nessa ocasião, era o não menos famoso coronel Horácio de Matos, que celebrizou-se, né, Lavras de Mangabeira, lá para Bahia, aqui na Bahia, que celebrizou-se como chefe de prestígio nos sertões baianos, chegando mesmo a enfrentar e desbaratar a polícia baiana, quando o governo Góes Calmon achou que devia liquidar com o prestígio de Horácio, embora chefe de cangaceiro, porque era obrigado a manter numeroso bando armado na cidade de Lençóis, seu quartel-general. Esse homem não era bandido. Lampião, ao que me afirmou, recebeu o convite do mesmo para fixar-se nas lavras, naturalmente sobre a chefia de Horácio, mas o terrível e landino bandido, como se diz, desconfiou da proteção. Para que Lampião com seu bando não pernoitasse na cidade, fingi-me de seu amigo e dei-lhe uma sugestão, aliás sem fundamento. Capitão, temos aqui um pequeno destacamento policial comandado por um sargento. Eu soube que o sargento foi ou mandou um portador à cidade de Serrinha, 15 léguas, em busca de reforço. Aí Lampião, qual nada? Não tem importância, daqui para Serrinha gasta-se 2 horas para ir, 2 para vir. O choque da notícia faz perder mais 2 ou 3 horas, até que se preparem de sorte que esta noite não faz medo. O bandido trazia tudo calculado em base positiva e era assim mesmo. Ao terminar a entrevista, gente, vocês conheciam essa entrevista? Eu conhecia, sabia dela, mas não tinha tido a oportunidade ainda de vir aqui ler. Eu tenho outra edição desse livro aqui. Ao terminar a entrevista, disse-me, o senhor me arranja aí um contraveneno para o pessoal. Certa feita quase ia morrendo todo mundo envenenado no almoço. Felizmente aos primeiros bocados, quando sentimos um gosto amargo na comida e desconfiei que era veneno. Mandei que comesse pó de carvão, se não tivesse feito isso, teria sido uma bagaceira dos diabos. Lembra, Nininha, que eu disse a você que tem um negócio das cápsulas de carvão? Carvão ativado, né? Realmente funciona para essas coisas. Atendi-o com toda solicitude, dando-lhe um pouco de bicarbonato de sódio, dizendo que toda vez que sentisse qualquer sintoma de envenenamento, podia tomar logo uma colherinha do remédio, dissolvido em água. Muito de propósito dei-lhe bicarbonato, quando poderia ter sido um tóxico qualquer. Prevendo que o bandido, sempre prevenido e perspicaz, se lembrasse de mandar-me provar o remédio, não o fez, porém. Ou seja, ele deu o bicarbonato, que realmente é um remédio, é bom para isso, porque justamente se ele desse um veneno e o Lampião dissesse, experimenta aí primeiro, mas ele acabou não fazendo. Se tivesse dado veneno, ia matar todo mundo. Aí eu quero também umas pastilhas para a garganta. Ontem farriei em Cumbe, no Euclides da Cunha, tocando e cantando, é por isso que tô rouco. Enchi uma caixinha com pastilhas Valda e lhe dei. Quando terminamos o nosso bate-papo, eu segurei o candeeiro, a querosene, e esperei que ele seguisse à frente.
Mas a fera incontinente disse: o senhor vá na frente, porque sua casa é muito grande. Nada disso. É que Lampião evitou me dar minhas costas, prevendo um ataque a queima-roupa. O intuito de defesa dos homens de lei desenvolve-se extraordinariamente. Não deve também passar despercebida aquela advertência sobre o uso do carvão como contraveneno. Quem tem algumas noções de química terapêutica sabe que o carvão é indicado como antídoto nos casos de envenenamento, principalmente por estricnina. Não era estranha, portanto, a Lampião essa providência terapêutica. Inclusive o livro está todo cheio de sangue aqui, foi comprado num sebo, volto, tem até as marcas de coisa. Cerca de 11 horas da noite, finalmente e felizmente, o bando sinistro retirou-se rumo à vila, hoje cidade de Ribeira do Pombal, deixando em paz a população tucanense. Deixa eu ver aqui, 45. A entrevista que Lampião concedeu a Demóstenes Martins de Andrade, publicada no jornal Serriense Serrita, foi reproduzida no Diário de Notícias de 14 de janeiro de 1929. Demóstenes disse que os bandoleiros entraram em Tucano cantando canções de guerra. E aos primeiros contatos com os moradores, Lampião deu a entender ali ter ido sem propósitos belicosos, não querendo ofender a quem quer que fosse, né? Ou seja, chegou aqui na cidade em paz. Então aqui, afastar um pouquinho para a gente mostrar a igreja. É a mesma igreja da época e estou muito feliz em estar aqui em Tucano para falar justamente aqui. E eu vou deixar na descrição para vocês e aqui no vídeo sugerido para vocês assistirem a continuação, que é o programa lá em Ribeira do Pombal, inclusive usando o livro de Oleone, que inclusive é uma outra edição, mas é o mesmo conteúdo. Valeu, gente! Esse é o nosso cangaço na literatura, né? Aproveitar aqui e tirar umas fotos, tá um sol bom, bonito para tirar foto. Valeu e corta.